Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. Iremos hoje estudar mais um pouco sobre a tribulação, ok? Achei por bem trazer esse assunto de uma forma mais simplificado e resumido, para que os irmãos fiquem bem familiarizados com os temas que iremos abordar no próximo vídeo, porque o próximo vídeo a gente vamos detalhar todos os acontecimentos da tribulação de uma forma cronológica, ok? Então é preciso que os irmãos fiquem bem familiarizados nesses temas, certo? Já estudei em outros vídeos, irmão, que o tempo da tribulação, ele é um tempo que vai durar 7 anos, né? Jesus já previu, né? Já tinha ensinado que é um tempo que nunca houve desde que a nação, lá em Mateus 24, o tempo mais difícil de todos os tempos. Como também Daniel já descreveu lá em Apocalipse, lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, que será um tempo que nunca houve, nem jamais haverá, certo? E estudamos também sobre um pouco a visão pré-tribulacionista, que os irmãos vão lembrar que o pré-tribulacionista é aquela visão que crê que a igreja vai antes da tribulação, né? Jesus arrebata a igreja antes da tribulação. Estudamos um pouco também sobre o mesotribulacionismo, que é inclusive a nossa visão, né? A gente se baseamos nessa visão do mesotribulacionista, e é assim que nós cremos, né? E queremos provar dentro dos ensinamentos bíblicos, mostrando aqui versículos, né? Para que possamos de uma forma mais bem detalhada demonstrarmos que é o que se aproxima das escrituras, o mesotribulacionismo. É claro que respeitando as demais visões, e que estudamos também um pouco sobre o pós-tribulacionismo, que é aquela visão que crê que Jesus vem somente após a tribulação, ok? Esse período da grande tribulação, como os irmãos já estudaram, um período de 7 anos, dividido em 2 tempos de 3 anos e meio, não é? O período de tribulação é justamente aquele período no qual o anticristo vai fazer um pacto, uma aliança com Israel e com muitas nações. E aqui eu coloquei aqui na cor branca a primeira parte, né, irmão? Na primeira parte aqui eu coloquei a cor branca, identificando que os 3 anos e meio primeiro vai ser 3 anos e meio de paz, né? Uma falsa paz. E a segunda parte da tribulação é justamente um período de trevas, né? Onde Deus vai trazer a vingança e a sua ira, né? E aqui eu coloquei aqui nesse quadro aqui, irmão, para a gente podermos ficar bem familiarizado nesses termos aqui, ó, o que é as 7 trombetas, as 7 taças, o que representa as taças, o que representa as trombetas, ok? E somente no outro vídeo a gente vamos trazermos detalhadamente o que acontece nas 7 trombetas, o que acontece nas 7 taças. A gente também vai estudar sobre os selos. Então vamos estudar muita coisa, irmão, no próximo slide, né? Vamos estudar muitos acontecimentos tribulacionais nos próximos vídeos, ok? Irmão, aqui, se os irmãos observaram, eu coloquei aqui as 7 trombetas num tempo de 3 anos e meio, e as 7 taças em um período de 3 anos e meio, né?
É claro que eu não fui fazer isso aqui aleatoriamente, de qualquer forma. Eu quero trazer aqui provas bíblicas, base bíblica, versículos bíblicos, para que possamos crermos dessa forma, né? Então, por que eu coloquei aqui as trombetas num período de 3 anos e meio e as taças num período também, né, que é os últimos 3 anos e meio? Eu quero mostrar aqui os irmãos comprovações bíblicas de que essa ordem aqui está correta. Amém, irmão? Primeiro, irmão, vamos entender o que é as 7 trombetas, certo? E o período aqui dessas 7 trombetas. Então vai dizer assim, irmão. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Lá no início desse capítulo aqui, no versículo 2, João vai ver o próprio Deus, né, os 7 anjos diante de Deus, e Deus ele dá 7 trombetas para 7 anjos. Então é bom aqui salientar aqui, irmãos, que as trombetas não é dos anjos. As trombetas são de Deus, dadas aos anjos, ok? Então, se eles vão tocar, é porque Deus vai, com a permissão de Deus, né? Anjo nenhum pode tocar a primeira, nenhuma das trombetas, se Deus não permitir. Eles não têm autoridade, a não ser se for por Deus. Então, quero que os irmãos aqui, ó, a gente vai falar sobre o tempo, né? A gente não pode determinar, irmão, o tempo de cada trombeta. Quanto tempo demora a primeira trombeta, quanto tempo demora a segunda trombeta, porque biblicamente não temos como provar. A única trombeta que a gente podemos provar biblicamente o quanto tempo ela demora é a 5ª trombeta, certo? Que ela vai ter um período de 5 meses ou 150 dias. Então é a única. Mas a gente não tem que provar quanto tempo demora cada uma, mas no conjunto das 7 a gente tem que comprovar, e é isso que eu quero provar aqui mediante as passagens bíblicas. Vamos ler aqui, ó, o que diz Daniel 12:7, 12 de 1 ao 7. Vai dizer assim a palavra de Deus: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve tempo, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui um pequeno detalhe aqui, irmão, botei aqui em amarelo, né? Aqui detalhe aqui em amarelo, irmão. Para que os irmãos possam entender. Uma coisa interessante aqui, irmão. Primeiro, vai dizer um tempo de angústia, como nunca houve. Ele está falando justamente da tribulação. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Quer dizer, nem vai ser antes do tempo, nem vai ser depois do tempo. Mas quando ele diz aqui naquele tempo, ele está querendo aqui nos afirmar, irmão, que vai ser durante o tempo, né? Nem antes e nem depois. O que é que vai acontecer durante o tempo? Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, né? Como já estudamos nos alguns vídeos anteriores, tem alguns teólogos que acreditam que isso aqui é só para Israel. Olha, tá vendo? Aí é o tempo, mas esquece de mostrar aqui o detalhe. É todo aquele que se achar escrito no livro, e com certeza que é o livro da vida, no qual a igreja está, o que, irmão, inserida. Todos aqueles que creem em Cristo, eles estão inscritos, estão inseridos no livro
da vida. Então aqui deixa bem claro que não é somente para Israel. E diz mais: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui ele está falando das duas ressurreições, mas aí ele só vai, irmão, detalhar somente de uma, que é o do justo, né? Vai dizer assim, ó: e os entendidos, pois resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas do céu e eternamente. Que coisa gloriosa, né, irmão? A igreja aqui e aqueles que confessaram a Cristo ressuscitando. Aqui é a ressurreição dos salvos. Aí diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outras, e a ciência se multiplicará, é o que acontece hoje. E tu, Daniel, e eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois, um desta banda do rio, à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Então, que maravilhas são essas, irmão? É justamente a ressurreição dos salvos, irmão. Então, Daniel vê dois seres, né, angelicais, celestiais, um de um lado de um rio e outro à beira do outro rio, e pergunta a um homem que está justamente sobre as águas, né? Ele pergunta: que tempo haverá o fim das maravilhas? Que maravilha é essa, irmão? É justamente a ressurreição dos salvos, né? A primeira ressurreição. E aí a resposta daquele homem, ele vai fazer justamente um juramento, olha, presta atenção, irmão, o que vai dizer aqui. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre, glória a Deus, sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Fez um juramento aqui. Não está observando aqui que é o ser celestial faz um juramento aqui. E aí ele vai responder a questão, né? A pergunta: que tempo vai acontecer as maravilhas? Vai aqui dizer aqui, ó, da resposta. Ele fez o juramento por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo é o que, irmão? Um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando houverem terminado de destruir ou acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas seriam o que, irmão? Cumprida. O que é que vai se cumprir? Depois de 3 anos e meio, a ressurreição dos salvos em Cristo. Então aqui a gente vai ver aqui que um anjo faz um juramento revelando o tempo da primeira ressurreição, que é justamente a ressurreição daqueles que dormem em Cristo. E aqui ele revela que é depois de 3 anos e meio, quando tiver destruído o poder do povo santo. Então, quando tiver acabado do povo de Deus, o povo santo, ser perseguido. E a referência disso aqui, irmão, vai estar em Apocalipse, capítulo 10, do 5 ao 7, né? Onde esses versículos aí são referências bíblicas mostrando que está se tratando de um mesmo assunto. Vai dizer assim o versículo: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra
levantou a mão direita para o céu. Tá vendo aí, irmão, que está se tratando do mesmo assunto, um ser também celestial fazendo também um juramento. E vai dizer assim: e levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, dizendo: já não haverá mais demora, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, então se o que, irmão? Se cumprirá, como está aqui escrito também, se cumprirá aqui e se cumprirá aqui. Eu coloquei as referências amarelas, tá vendo aqui, ó? Levantou, fez um juramento aqui, certo? Nos dias do sétimo anjo, quando tiver tocado a sua trombeta, se cumprirá o que, irmão? O mistério. Que mistério é esse? É justamente o arrebatamento da igreja, no qual Paulo descreveu lá em 1 Coríntios 15, 51. Esse que vos digo, no caso lá, interessante, irmão, que no caso lá de 1 Coríntios 50, esse que eu vos digo, um mistério, né? Aí ele vai dizer que mistério seria esse que estava em oculto. Esse que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um abrir e piscar de olhos ante a última trombeta. Então na última trombeta vai acontecer o que? O mistério. Isso aqui é o que está batendo com o que Paulo descreveu lá em 1 Coríntios 15, 51. Então, interessante aqui que lá em Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 15, 51, vai dizer: eu descrevo um mistério. Aqui está dizendo aqui, ó, se cumprirá o mistério. Não é mais um mistério. Por que é um mistério? Porque esse mistério aqui Paulo já revelou o que era o mistério. Então aqui não é um mistério, aqui é o mistério. Então o mistério aqui é algo que está relacionado com o Evangelho, está relacionado com Cristo e o que está relacionado com a igreja, que é Jesus voltando, buscando a sua igreja. E também aqui vai se cumprir também, o Evangelho também é um mistério, então aqui vai se cumprir também, no qual o Evangelho já teria levado para todas as nações, no qual Jesus também afirmou que este Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações e povos e línguas, então viria o fim. Então o mistério vai se cumprir aqui, né? A proclamação do Evangelho, como também o arrebatamento da igreja, né? Então o que eu estou querendo dizer aqui, irmão, que a diferença aqui entre essas duas passagens é só um detalhe aqui, irmão, que é que lá em Daniel ele está dizendo que a ressurreição dos mortos se dará em 3 anos e meio. E aqui em Apocalipse capítulo 10, do 5 ao 7, ele está se referindo em relação a trombetas e não a tempo. Então o mistério, que é a ressurreição também dos mortos, vai se dar quando o anjo tocar justamente a 7ª trombeta. Então, se está se falando do mesmo assunto, então aqui a gente determinamos aqui e ficou bem claro aqui que o tempo das 7 trombetas são de que, irmão? De aproximadamente 3 anos e meio. É por isso que eu gosto também muito de frisar aqui, irmão, que vai dizer assim, que é depois, né? Não significa aqui dizer que é precisamente dos 3 anos e meio, mas que sim é depois. Então depois que passar os 3 anos e meio, pode ser 3 anos e meio 1 dia, 3 anos e meio 10 dias, 3 anos e meio 15 dias, né? Aqui fica bem, eu quero bem afirmar aqui os irmãos que realmente a gente não sabe quando é que Jesus vai buscar a igreja, né? Então não tem como a gente definir, e não posso aqui ensinar que é justamente nos 3 anos e meio, porque aí a gente ia precisar justamente qual o tempo Jesus ia buscar a igreja. Então aqui a passagem aqui fica bem clara, tá vendo aqui, ó? É depois, ó, e jurou, ó, por aquele que vive eternamente, que vai ser tempos e tempos, ó, depois, ok? Então, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois, ó, não é justamente, não quer dizer que precisamente no meio, mas que é depois de um tempo.
de tempo, quer dizer, depois de 3 anos e meio, acontecerá o arrebatamento da igreja. Então aqui se está tratando do mesmo assunto, então significa dizer que o período da tribulação é o período das trombetas é 3 anos e meio aproximadamente. Ok, irmão? Então vamos voltar aqui lá novamente. Irmão, esse período aqui das trombetas é 3 anos e meio, como a gente acabamos de ver. Mas o que é que significa as trombetas? Qual a sua simbologia e qual o significado em toda a Bíblia, né? Tanto no Novo como no Velho Testamento. É o que a gente vamos ver aqui, ó. Ok? Ó? Então a gente desse lado aqui são os acontecimentos das trombetas, né? O que ela é o período das trombetas, e aqui o período das taças. Então vamos aqui ver o período, o que simboliza as trombetas, né? Ok? Irmão, as trombetas, ela simboliza a simbologia da trombeta, ela representa o aviso de juízo de Deus, como está escrito lá em Ezequiel 33, 2 e 5, que vai dizer assim: Filho do homem, fala os filhos do seu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por atalaia, ou seja, por vigia, ou por sentinela, né? Atalaia significa vigia, ou sentinela, essa sentinela e esse vigia aqui, esse atalaia ficava numa torre, né? Uma torre de vigília, bem alta, né? Para que pudesse avisar o povo. Então diz assim: e vendo que a espada vem sobre a terra, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, que é o juízo de Deus, e o tomar, o seu sangue será sobre a tua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado, salvar-se-á a sua vida. Então se usava, irmão, a trombeta para justamente avisar que viria a espada, vinha vindo uma batalha, vinha vindo uma guerra, estava trazendo a espada, né? Um juízo. Então essa é uma das simbologias das trombetas, né? Quando alguém via a guerra, o inimigo, alguém tocava a trombeta para avisar que o inimigo estava vindo, né? Então que estava vindo mal sobre a terra, né? A espada estaria vindo sobre a terra, que aqui nesse caso aqui representava, a espada representa também o juízo de Deus. Então a trombeta, ele é justamente simbolizando o aviso do juízo de Deus sobre a terra. Outra passagem também que vamos encontrar também, irmão, é lá em Juízes 7, 18 e 20, que vai dizer assim: quando eu tocar a trombeta, e eu e todos os que comigo estiveram, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: pelo Senhor e por Gideão, que foi no caso Gideão, né? Aquela conquista que ele teve contra os medianitas. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as guardas. Então tocaram as trombetas, e
despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas. Irmão, se lembra que era 300 homens, né? Então, cada uma companhia era com 100 homens. Então, todos eles, naquele mesmo momento, despedaçaram, né, os cântaros, tocaram com as mãos esquerdas as tochas e com a direita as trombetas, para as tocarem, e clamaram: a espada do Senhor é de Gideão. Ou seja, o juiz de Deus estava sobre as mãos de Gideão. A espada do Senhor estava sobre Gideão, né? Deus daria vitória a Gideão, trazendo derrota aos seus inimigos, né? Então eles aqui mandaram também tocar as trombetas, né? Então avisando que a espada do Senhor estava vindo também sobre os inimigos. A próxima passagem, irmão, se encontra lá em Josué 6:16, que vai dizer assim: e quando o sacerdote pela 7ª vez tocar as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, né, irmão? Aqui você vê que tudo tem uma simbologia, né? Então, quando o sacerdote, a gente não vou aqui detalhar sobre a história de Josué, que é bem conhecida, mas quando os sacerdotes eles rodearam Jericó, né, pela última vez, cada dia passava 6, a cada dia, né, o primeiro dia passava rodeando a primeira vez as muralhas, e aí sucessivamente até o 6º dia, mas que no 7º dia eles rodearam 7 vezes as muralhas, e os sacerdotes tocaram as 7 trombetas 7 vezes, e aí as muralhas veio por terra, Deus dando vitória ao seu povo. Então a gente está vendo aqui a simbologia do que representa também a trombeta. A trombeta também, irmão, servia também para o ajuntamento do povo de Deus, como está escrito lá em Números 10:3. Quando tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da revelação. Isso aqui foi Deus falando com Moisés, para que quando as trombetas fossem tocadas, todo o povo teria que se ajuntar à porta da tenda, né? Então a trombeta ele tinha também essa função de ajuntar todo o povo de Deus. Ainda no Velho Testamento, Números 10:2, faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida, as fará, e elas servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Então aqui mostrando aqui também demonstrando mais uma vez que as trombetas serviam para convocar o povo de Deus para a hora da partida, né, irmão? Os irmãos sabem muito bem que os israelitas ficaram peregrinando, né, 40 anos no deserto. E toda vez que o acampamento ia de um local para outro, essas trombetas eram tocadas para dizer que é hora de partir. Então servia para juntar, como também para dizer que é hora de partir. Já que no Novo Testamento, irmão, Mateus 24:31 vai dizer o seguinte: olha, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Está vendo aqui também na finalidade, batendo com
o que foi escrito pelos profetas do Velho Testamento, irmão. Então as trombetas servem para quê? A trombeta para ajuntar o povo de Deus, está em concordância com o Velho Testamento. Okay? Então a trombeta serve para quê, irmão? Ajuntar os escolhidos. No caso aqui, o dia quando Jesus vem buscar a sua igreja, o qual ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E a gente aqui também, irmão, não podemos ensinar, como muitos ensinam, que isso aqui é os anjos livrando Israel, a nação de Israel. E eu não sei se Israel tem nação lá nos quatro ventos da terra, do céu, não, viu? Eu sei que nos céus estão os santos do Senhor, esperando a ressurreição dos corpos, né? Então, essa colheita aqui, no qual a trombeta está sendo trocada, é para os escolhidos do Senhor, no caso, a igreja. Ainda no Novo Testamento, vai dizer assim, Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Interessante aqui, irmão, que muitos estudiosos, teólogos, querem dizer aqui que essa trombeta não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse capítulo 7. Essa trombeta aqui seria a trombeta de Deus, não é do anjo, é de Deus. Só que há pouco tempo eu acabei de falar, irmão, já antecipando lá no início do estudo, que lá em Apocalipse capítulo 8, 2, Deus dá a trombeta, Deus dá 7 trombetas aos anjos. Então, as trombetas de Apocalipse não é dos anjos. As trombetas de Apocalipse também é de Deus, irmão. Então, vocês imaginem um rei, né? No caso aqui está se falando da 7ª trombeta, da última trombeta, como Paulo falou, né? Antes a última trombeta. Se tem trombeta anteriores, é porque se teve a última trombeta, é porque teve trombetas anteriores. Então jamais o próprio rei vinha tocando a trombeta, né? Então essa função era dos súditos ou daqueles que serviam ao rei, né? Então eles que tocavam, não era o próprio rei que vinha trocando a sua própria trombeta. Então isso acontece também com os anjos, né, irmão? Os anjos, eles ministram as coisas de Deus, e aqui a tromba, apesar de dizer aqui a trombeta de Deus, mas vem sendo trocada pelo anjo. Tanto que ele vai dizer aqui, ao mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz de arcanjo, né? Que é como de trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ó, aqui faz uma ideia de ajuntamento também. Quem é ajuntados? Os que morreram em Cristo ressuscitarão, que vai morrer, vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, quando o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aqui também no Novo Testamento dando a ideia de ajuntamento. É isso, justamente a trombeta, inclusive especialmente ela, a 7ª trombeta, que é a última trombeta, no caso a 7ª trombeta de Apocalipse, se dará esse acontecimento aqui do arrebatamento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A 7ª trombeta também, irmão, como há pouco falei também, irmão, ela representava, simbolizava também, irmão, a simbologia dela também é justamente para proclamar a chegada de um novo rei. Alguém também trocava uma trombeta dizendo: aí vem um novo rei, para proclamar a chegada de um novo rei, como está escrito lá em 1 Reis 1:34. Diz assim: e Sadoc, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram rei sobre Israel, e tocaram a trombeta, e direis: viva o rei Salomão. Aqui foi no caso quando Salomão, Davi, né, o seu pai, faleceu,
E aí Salomão agora iria assumir o trono da nação de Israel. E aí, quando tocou a trombeta, né, dizendo que haveria já um novo rei em Israel. Então essa última trombeta de Apocalipse vai vir justamente para isso, para anunciar a chegada de um novo rei. No Velho Testamento ele faz justamente essa simbologia, representa isso. Então a trombeta, quando alguém trocava a trombeta, era para anunciar um novo rei. Isso vai também estar descrito também, irmão, em 2 Samuel 15:10. Absalão, porém, enviou emissário por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvir o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. É claro que isso aqui a gente sabe que os irmãos já aprenderam no Velho Testamento, né, irmão? Que Absalão ele quis se rebelar contra Davi, seu próprio pai, querendo assumir o trono. Mas isso aqui não aconteceu, mas ele ainda chegou a pedir que aqueles que faziam parte da rebelião, que era do seu grupo, eles tocassem essa trombeta para dizer que Absalão agora reina, mas sabemos que Absalão não chegou a ser rei em Israel. Ficou mesmo só na vontade, mas era a prática daquela época que se trocasse o som da trombeta, então era para anunciar a chegada de um novo rei. E em Apocalipse aqui, irmão, ele traz a mesma ideia do Velho Testamento, né? Quando aqui acontece lá na sexta trombeta de Apocalipse 11:15, vai dizer assim, ó: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. O que é que vai acontecer na sétima trombeta de Apocalipse, irmão? Jesus reinando. Então, ele vai reinar justamente sobre a igreja ao tocar a última trombeta de Apocalipse, que será a sétima. E é bem interessante aqui, irmão, que depois desse ponto aqui, da sétima trombeta, que é Apocalipse 11:15, você pode ler todo o restante de Apocalipse, que não tem mais outra trombeta. Então, Apocalipse só fala dessa sétima trombeta, no qual essa última aqui será Jesus reinando sobre a igreja. Amém? Então, aqui é o momento que Jesus vai reinar, né? Então, aqui os anjos tá anunciando: está chegando o Rei Jesus, e ele vem reinar com vara de ferro. Ele regerá as nações com vara de ferro a partir desse ponto aqui. Glória a Jesus. A sétima trombeta também, irmão, ele simboliza, justamente ela tem como objetivo anunciar o dia do Senhor. Ok? Vai dizer assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Eila amarga a voz do dia do Senhor, clama-lhe o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de densas trevas, dia de trombeta. No caso aqui é a última trombeta. Quando se tocar a última trombeta de Apocalipse, o que é que vai começar, irmão? O dia do Senhor, que daqui a pouco a gente vai estudar um pouco sobre ele mais detalhadamente. Então vai ser dia de trombeta e dia de alarido contra as torres, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, irmão. Aqui está simbolizando aqui, irmão,
essas cidades aqui, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, está falando dos homens que são soberbos, né? Aqueles que se acham poderosos, grandes, que esse dia o Senhor vem para abatê-los, né? Por causa da sua arrogância e da sua soberba. Amém? Lá em Joel 2:1 vai dizer assim também: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor e já está perto. Glória a Deus. Então, para que serve também a trombeta, irmão? Para anunciar que o dia do Senhor está chegando. Para que serve também a trombeta, irmão? Para cumprir o mistério de Deus, como já falamos também aqui um pouco sobre isso. Então, o que acontece com a última trombeta? Cumprimento do mistério de Deus. Vai dizer assim lá em Apocalipse 10:7: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Irmão. Já os profetas, no caso de Daniel, né, já falava sobre a ressurreição dos mortos e o dia que Jesus viria buscar a sua igreja, né? Então vai se cumprir aqui o mistério. Esse mistério aqui estava oculto, né, irmão, no passado, e Deus já revelou que seria a sua igreja, algo que está relacionado com a igreja do Senhor, com Jesus e com a sua igreja. Então vai se cumprir aonde? Na seta trombeta vai se cumprir o mistério. Então a seta trombeta também é para cumprir o mistério de Deus. Então que mistério é esse? Olha? É justamente o de 1 Coríntios 15, 51-52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última. Como eu já falei, se tem última trombeta, porque o que, irmão? Tiver trombetas anteriores, que é justamente as 7 trombetas, né? 6 trombetas anteriores à última trombeta de Apocalipse, que se dará na 7ª trombeta. O que é que vai acontecer? Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui é o que, irmão? O dia do arrebatamento da igreja, onde vai haver a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. Glória a Deus, dos que estão vivos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui o que representa, irmão, as trombetas, o significado das trombetas. E agora vamos ver o que? A simbologia de quê? Das taças, ok, irmão? Então o que é que se representa as taças? Vimos aqui já o tempo, né, irmão? De quanto tempo vai demorar as trombetas. Eu não coloquei aqui aleatório de qualquer jeito. É porque encontrei realmente essa referência bíblica e ficou provado aqui, ficou bem claro que o tempo das trombetas é o que? 3 anos e meio. Então vamos passar agora para a simbologia das 7 taças. Vai dizer assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então aqui a gente já aqui fica bem claro já o que é as 7 taças. É o que? As 7 taças é o que, irmãos? A ira de Deus. Então somente depois das trombetas se dará o início à ira de Deus, que é as 7 taças.
Em Apocalipse 6, 12, 17, irmão, vai dizer assim: e havendo aberto o sexto selo, ou seja, irmão, já tinha passado primeiro selo, quinto selo, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, e a gente sabemos claramente, irmão, que os selos é um acontecimento tribulacional. O selo se dará durante a tribulação. Então, quando é que vai acontecer a ira de Deus, que é as taças? Quando é que vai ser derramada as taças de Deus, que é a ira de Deus? É em algum determinado de tempo que já tem acontecido a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, no sexto selo, o que é que vai dizer? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis aqui houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque já tinha acontecido? Não. Vai dizer aqui o versículo: porque é vindo, ou seja, num futuro próximo. O verbo aqui está querendo dizer que é um futuro próximo. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então a gente mostra aqui, irmão, que apesar da tribulação já ter passado 6 selos, ainda não tinha chegado a ira de Deus, né? E a gente sabemos o que? Que as taças é o que? É a ira de Deus. Vai dizer também em Apocalipse 14, 9, que é também outro evento tribulacional. Isso aqui, irmão, acontece durante a tribulação. Então, o que eu estou querendo chegar aqui ao ponto aqui, irmão, de tentar explicar aos irmãos de uma forma clara que a ira de Deus não é o início da tribulação, certo? A ira de Deus não é, como muitos ensinam, pensando que a ira de Deus é o início da tribulação, e não é. Então a gente vai ver aqui alguns acontecimentos tribulacionais que não tinham começado, apesar de já estar na tribulação, porém não tinha começado a ira de Deus, como vai dizer aqui em Apocalipse 14, 9, 10. 14, do 9 ao 10. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, isso aqui é evento o que, irmão? Evento tribulacional que vai acontecer durante. A marca da besta, irmão, é um acontecimento que não se dará antes do início da tribulação. Ela se dará durante a tribulação, né? Então fica bem claro aqui que isso aqui é um acontecimento tribulacional. Vai dizer mais: também, né? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então, irmão, cálice é a mesma coisa de taça, né? Então, taça e cálice são a mesma coisa, ok? Só que a cálice alguns compara com uma taça menor, uma tacinha pequena, né? E taça já é uma coisa maior, que cabe mais líquido, né? Mas na sua essência, taça e cálice é a mesma coisa, ok? Então, quer dizer, se alguém se deixasse
ser marcado pela besta, então qual seria a consequência dessa desobediência, de ser deixado, ser marcado pela marca da besta? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, quer dizer, irmão, beberá. Então, se alguém se deixar ser marcado pela marca da besta, o tal beberá. Então, beberá aqui num futuro próximo. Não, até ali a ira de Deus não tinha começado. Mas aqueles que se deixaram ser marcados pelo anticristo, então ele beberá, aqui representando um futuro próximo, irmão, do vinho da ira de Deus, ou do cálice, ou seja, das taças da ira de Deus. Eles iriam enfrentar algo que até aquele ponto não tinha chegado. Aqueles lá apenas estavam passando ainda pelo processo de serem marcados pela besta, pela falso profeta, pelo anticristo, e que eles estavam se deixando ser marcados. Mas aqueles que fossem deixados marcados iriam o quê? Enfrentar o quê? O juízo de Deus, que seria as taças ou cálice da ira de Deus. Em Apocalipse 11, 15 ao 18, do capítulo 11, do 15 ao 18, vai dizer assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que estavam sentados sobre seus tronos diante de Deus prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e reinar, e começaste a reinar. E iraram-se na verdade as nações. Então veio a tua ira. Quando é que vem a ira de Deus? Quando após o anjo tocar a seta trombeta. Jesus reina, Jesus leva a igreja, e aí começa o quê? O dia do Senhor também, né? Que é o toque da trombeta que vai começar o dia do Senhor. A igreja não vai passar pelo dia do Senhor aqui na terra. A igreja será levada do dia do Senhor para o céu. O dia do Senhor, justamente, quando daqui a pouco a gente vai estudar que o dia do Senhor justamente é só para os ímpios e para Israel. A igreja não passa pelo dia do Senhor, mas que a ira de Deus, que é o dia do Senhor, que é as taças da ira de Deus, só venham depois, logo após o que? A sétima trombeta. Que o que vai acontecer? Então veio a tua ira e o tempo de ser julgado os mortos. Que mortos são esses, irmão? É os mortos ímpios? Não. É os mortos que dormiram no Senhor. Então na sétima trombeta vai acontecer o tempo de quê, irmão? Dos mortos ser julgados. É um julgamento, não para condenação, um julgamento, glória a Deus, para recompensa de quê? De galardão. A gente sabemos muito bem, irmão, que haveria duas ressurreições. A primeira ressurreição é por salvo, por isso lá em Apocalipse 20 vai dizer: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, né? Sobre esse não tem poder da segunda morte. Então Apocalipse também vai dizer que o tempo de uma ressurreição para outra vai justamente durar 1000 anos. Então aqui não pode ser no caso aqui não pode ser o tempo dos mortos ímpios, né? Que a gente sabe muito bem que só se dará depois do final do milênio a ressurreição dos ímpios. Então se está falando aqui, vai ter um julgamento dos mortos. Quem mortos são esses? Aqueles que dormiram em Cristo. E para que é que esse julgamento? Vai dizer aqui no próximo detalhe aqui, ó. Tempo de ser julgado os mortos, para quê? E o tempo de dares recompensa aos seus servos. Que servos é esse? Os profetas e aos santos
e aos que temem o seu nome, e pequeno e a grande, e a todos, irmãos, que dormiram na esperança de ressuscitarem, né, em Cristo. E o tempo de que também, irmão? A sétima trombeta, irmão, que é a ira de Deus, é tempo de destruir os que destroem a terra, que no caso são os gentios, as nações que destroem a terra, né, irmão? Então, nessa trombeta aqui, que é a sétima trombeta, acontece o que, irmão? Se dará, é Jesus levando a igreja aqui, ó, né, em tempo de recompensar os santos, né? Como também vai começar o que? A ira de Deus. Então, logo após Jesus levar a igreja, começará a ira de Deus, né, que só se dará após o toque da última trombeta, no qual a igreja, aí sim, aí, a partir desse momento aqui, a igreja não estará mais aqui na terra, foi levada ao céu. Amém? Então aqui para a gente ter uma ideia, irmão, das 7 trombetas, né? Então as 7, aliás, das 7 taças. Então as 7 taças é o que, irmão? As 7 taças é a ira de Deus, que só se dará quando, irmão? Depois do toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta. Amém? Mas o que é que significa também? A gente viu aqui a simbologia da trombeta, a simbologia das 7 taças. Vamos ver aqui que as 7 trombetas são o que, irmão? Vimos que elas são justamente os sinais, é isso? São sinais. Enquanto que a ira de Deus é o que? Vamos ver aqui agora. O que simboliza as 7 taças? A gente vimos o que é que simboliza a trombeta, que são sinais, que são avisos de Deus, certo? Para a igreja que estiver, que vai estar aqui na terra. E o que é que simboliza as 7 taças, no qual a igreja não vai estar aqui mais na terra? Vamos lá ver agora. Isaías 51:17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que beberdes da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e solveste os sedimentos do cálice do atormentador. Então, irmão, a gente sabemos que Israel, ele rejeitou ao Messias, e uma das finalidades das 7 taças da ira de Deus é justamente para restaurar a nação de Israel. Então, as 7 taças da ira de Deus vai ser sobre os ímpios, sobre os gentios que rejeitaram a Cristo, como também será para Jerusalém, para Israel, a nação de Israel, para ele passar pelo processo de restauração. Ok? Vai dizer também mais sobre a simbologia das 7 taças. Porque na mão do Senhor há um cálice, ou seja, uma taça, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias deles, todos os ímpios da terra, os soberão e beberão. Quer dizer, Israel e os ímpios vão beber do cálice das taças da ira do Senhor. Abacuque 2:16 vai dizer assim: serás fartos de ignominia, ou seja, de desonra, ou seja, de vergonha, em lugar de honra. Quer dizer, será farto de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também, e ser como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor, e voltará a ti, a ignominia cairá sobre a sua glória. A vergonha, né, irmão? É justamente para trazer vergonha também
aos que desobedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Serão os ímpios envergonhados. Apocalipse 16:8. Tornar-lhe-ás a dar como ele vos tem dado, e retribuirei em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dar-lhe-ei em dobro. Então aqui o cálice também, irmão, ele vai simbolizar que também as taças da ira de Deus é a vingança de Deus. Então, assim como a igreja passou a primeira parte da tribulação sendo atribulada, sendo perseguida pelo anticristo, Deus vai trazer também vingança sobre aqueles que a os perseguiram. Apocalipse 14:10. Também este tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado. Aqui é sem mistura, né? Que aqui já é a taça da ira de Deus. Enquanto no Velho Testamento Deus trazia algo parcial, uma ira parcial, né? Ali ainda podia ser haver uma misturazinha, mas aqui nas 7 taças de Apocalipse é sem mistura. Aqui é totalmente aqui a ira de Deus, sem misericórdia. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice, ou seja, na taça da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Que não é para a igreja, é para os ímpios, e também Israel vai também sofrer esse juízo também. Apocalipse 16:19 vai dizer assim também: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Né, irmão? Então quer dizer, as 7 taças de Deus é a ira de Deus, é juízo de Deus, é vingança de Deus contra os ímpios. Então isso aqui é o que representa, irmão, as taças. Eles representam a ira de Deus, ok? Então aprendemos aqui que as 7 trombetas significam o quê? Representa o quê? Simboliza o quê? Sinais, né? Avisos de Deus para a igreja. Enquanto que as 7 taças é o que, irmão? É a ira de Deus para os ímpios e para restaurar também Israel por ter rejeitado o Messias. Quero agradecer a todos os irmãos aqui que nos acompanharam com mais um vídeo e agradecer a paciência de todos. No próximo vídeo iremos estudar mais um pouco sobre a plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, o ano aceitável do Senhor e o dia do Senhor. É esses temas que iremos abordar no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor.